Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Márcia Assis, neurologista. Eu componho a diretoria da Associação Brasileira do Sono. Hoje aqui eu agradeço imensamente a valiosa presença do Dr. Manuel Sobreira, neurologista, da doutora Sandra Queiroz, fisioterapeuta, e da doutora Érica Matsumura, que é fonoaudióloga. Hoje é o nosso dia de conversarmos sobre o sono do idoso, quais são as mudanças do sono com a idade, quais são as doenças do sono mais comuns com o avanço da idade. E essa live vai discutir isso, primeiramente no horário das 19h30, e às 20h30 segue a conversa com a odontologia do sono sobre o mesmo tema, o sono dos idosos. Bem, hoje eu apareço aqui somente para dar as boas-vindas aos nossos participantes da live e a todos que nos assistem. Hoje é um dia muito especial para nós, porque é o Dia Mundial do Sono. Como o nome diz, uma iniciativa mundial que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do sono para a nossa saúde física e mental. Para a Associação Brasileira do Sono, nós não temos exclusivamente um dia, que é no dia 15 de março, ou na terceira sexta-feira de março. A nossa iniciativa é de uma Semana Nacional do Sono, em que nós reunimos especialistas com um trabalho especial, iniciativas e campanhas para informar a população sobre hábitos adequados para uma boa qualidade do sono. Além disso, lembrar e educar tanto profissionais quanto a população do quanto é importante cuidar e priorizar o sono, o quanto é importante buscar um especialista para o tratamento dos seus distúrbios do sono, das suas queixas em relação ao sono. Então, para vocês que estão entrando agora na live, eu queria dizer para vocês que hoje é a nossa última noite de lives, mas que todas que ocorreram durante a semana estão gravadas, que quem perdeu, procure assistir no Instagram da Associação Brasileira do Sono. Nós tivemos dias dedicados a assuntos diferentes. As nossas atividades não acabam hoje. Sábado e domingo teremos inúmeras ações públicas, são eventos gratuitos que, mais uma vez, nossos especialistas estão unidos para passar a informação, que cada um de vocês nas suas regiões procurem as cidades e os locais onde esses eventos da Associação Brasileira do Sono ocorrerão. Esperamos por todos vocês no sábado e no domingo. Aqui, em nome da Associação Brasileira do Sono, eu agradeço todos os profissionais que se esforçaram e fizeram esse trabalho maravilhoso durante a semana e que estarão no final de semana nas praças, nos parques, nos shoppings, nas universidades, nos teatros, passando mais informação. O nosso agradecimento a todos eles, aos nossos profissionais de hoje que vão conversar sobre o sono do idoso. Muito obrigada. Boa noite a todos, uma boa live. A palavra está com vocês. Obrigada, doutora Márcia. Obrigada. Obrigado, Márcia. Boa noite a todos, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as mudanças do sono com a idade, né? O que é fisiológico e o que é doença do sono, né? Nessa live agora irão participar eu, né? O meu nome é Manuel Sobreira, eu sou médico neurologista, sou médico do sono. Juntamente comigo vai participar a doutora Sandra Queiroz, que é fisioterapeuta, e a doutora Érica Matsumura, que é fonoaudióloga. A gente vai conversar um pouquinho sobre as alterações do sono que acontecem ao longo da idade, em particular nas alterações do sono do idoso, tá certo? Muito bem, boa noite a todos. Doutora Sandra, doutora Érica. Muito boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nesse dia, né? Dedicado ao Dia Mundial do Sono. É uma honra compor essa live com vocês. Muito obrigada. É um prazer enorme, é
É uma felicidade estar aqui no dia tão especial, que é o Dia Mundial do Sono, e a gente espera poder contribuir um pouquinho, né, com a nossa conversa de hoje. É um prazer estar com dois grandes profissionais, o Dr. Manuel Sobreiro, a doutora Sandra Queiroz. Vamos começar. Bem, Vamos lá. a gente sabe assim que o sono ele vai se modificando muito ao longo da vida, né? O sono de um recém-nascido é completamente diferente do sono de uma criança, que é diferente do sono do adulto e que é diferente do sono do idoso, né? A gente, ao longo da semana, foram apresentados através das lives sonos em diferentes faixas etárias, né? A gente sabe que, por exemplo, o sono do recém-nascido chega a dormir, às vezes, 18 horas de sono por dia, né? Na face, de modo que ele fica dorme, acorda, a gente chega a 18 horas. E esse tempo de sono, a gente sabe que isso vai reduzindo progressivamente na medida em que o indivíduo vai envelhecendo, né? Assim, isso vai reduzindo na infância, na adolescência, idade adulta e no idoso, chegando aí numa média, numa necessidade média de sono populacional em torno de 7 a 8 horas. Então, isso é uma das primeiras características, né, dessa modificação do sono nessa faixa etária, né? Essa é uma idade em que as pessoas acabam tendo mais tempo, né, para dormir, embora que hoje em dia, né, que com os eletrônicos, com as outras atividades, isso vai ficando mais, a gente está tendo uma frequência maior de idosos que acabam não dormindo o tempo suficiente por conta aí do uso de equipamentos eletrônicos e até mesmo por atividade profissional, está se estendendo às vezes até mais tarde. Uma outra característica interessante, né, assim, do sono no idoso é o fato do idoso ele tende a ter uma sonolência um pouco mais cedo, né, e tende a acordar um pouco mais cedo, né. Isso é uma mudança. A gente tem um ciclo, né, que é um ciclo que a gente chama de ciclo circadiano, que é aquele ciclo que acontece ao longo de 24 horas de dormir e acordar. E no idoso, esse ciclo circadiano, ele vai tendendo a adiantar um pouco. Ele vai tendendo a ter sonolência mais cedo e tendendo a a acordar mais cedo, né? E isso acaba, eventualmente, em algumas circunstâncias, pode trazer, obviamente isso não acontece em todos os idosos, mas é mais comum nesse período dessa faixa etária. E aí, às vezes, pode eventualmente trazer algum prejuízo social, né? A gente sabe que nessa faixa etária, às vezes o indivíduo ele quer ter uma vida social um pouco mais ativa e eventualmente ele não consegue ir até tarde ali para sair para uma festa, porque ele já tem uma sonolência importante nesse horário. Isso é uma característica, não necessariamente isso é uma doença, né? Passa a ser doença, passa a ser transtorno quando isso atrapalha bastante a vida social, mas na maior parte das vezes é uma característica do idoso que, se adequadamente respeitada, ele convive perfeitamente. Aqui comigo tem duas colegas, né, a Sandra e a Érica, que são fisioterapeutas e que é fisioterapeuta, é fonoaudióloga e que trabalham muito com idosos. E eu queria que elas nos contassem aí qual é a experiência delas com idosos, né, com essa faixa etária, que elas trabalham com idosos no sono, e o que elas percebem aí da prática diária delas. Fale aí para nós, Sandra. Eu vejo assim, por exemplo, na minha prática, quando o doutor Alan bem disse ontem na live, né, a importância da gente fazer uma anamnese bem feita no primeiro contato. Então, conversando recentemente com uma idosa de 85 anos, eu perguntei como é que estava o sono dela. Ela disse, olha, eu fico com muito sono à tarde. Eu falei, costuma cochilar? Sim, costumo cochilar. Eu falei, tá, que horas que a senhora cochila mais ou menos? Ela me disse, olha, eu cochilo mais ou menos entre 6 e 8 horas da noite. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada. Então, às vezes, assim, a sonolência excessiva diurna, que a paciente reclama, de repente vai ter uma insônia. Não durmo bem. Porque ela vai dormir meia-noite e acorda às 5, mas ela dormiu das 6 às 8. Porque ela passou um período de uma inatividade muito grande, sem atividade física, sem exercício adequado,
Passou o dia esperando a noite chegar. Aí a noite chegou, ficou de tardezinha, ela disse que o gato dela gosta de dormir, então ela aproveita e deita com o gato um pouquinho, das 6 às 8. Então essa questão que a doutora Márcia falou de educação da população, ela é muito importante. Aí passado uma semana, e aí, a senhora agora está dormindo, cochilando logo depois do almoço, ali 20, 30 minutinhos? Não, ainda não, eu passei meu cochilo para 4 horas da tarde. Essa semana, ela me garantiu que cochilou logo depois do almoço. Então, acho que essa é uma educação importante, né? Uma informação importante que a gente tem que passar, porque às vezes ela está com insônia provocada pelo cochilo estendido, de 2 horas, das 6 às 8, sendo que ela vai dormir entre 10 e meia-noite. Então, essa é uma das experiências que eu tenho com tive com uma idosa. Sandra, essa questão da terceira idade, né, você acaba tendo um momento em que o indivíduo ele perde um dos principais marcadores da rotina, que é o trabalho. O indivíduo se aposenta, ou a pessoa se aposenta, e aí ela não tem aquela rotina mais estabelecida de levantar, ter que trabalhar e retornar. Então, esse período longo, digamos assim, de ociosidade, acaba fazendo com que o idoso durma em horários inadequados, como estava acontecendo aí com a sua paciente, e fazendo com que no período noturno, aquele sono que deveria ocorrer normalmente no período noturno, acaba não acontecendo porque ele foi fragmentado, ele passou muito tempo na cama e dormindo durante o dia. Então, esse é um dos pontos importantes, né? Que mesmo nessa faixa etária, mesmo na aposentadoria, é necessário manter um mínimo de rotina para que você consiga manter uma qualidade do sono adequada, né? Só reforçar, pessoal, que vocês podem enviar as dúvidas pelos comentários da live, que a gente vai tentar conversar e responder, fiquem bem à vontade. Mas eu vou passar para a doutora Érica para ela contar um pouquinho da experiência dela com relação aos idosos. Fiquem à vontade, doutora Érica. A minha experiência seria na atuação dentro da especialidade da motricidade orofacial e no âmbito do sono, né? Mas a gente tem vários estudos já mostrando a fonoaudiologia, ela tem uma intersecção, né? Uma atuação com todas as faixas etárias, né? Desde recém-nascido até a população idosa. Então, nós temos aí consensos publicados, né, com apoio da ABS, os artigos mostrando essa atuação e qual é o papel do fonoaudiólogo também nessa população, inclusive com idosos, que é bastante prevalente. Então, na prática clínica, eu recebo muitos pacientes com a atuação fonoaudiológica, ela atua mais também com relação a distúrbios respiratórios do sono. Mas o paciente vem com um quadro de insônia, obviamente, né, associado. Nós temos aí a associação da insônia com distúrbios respiratórios do sono, apneia obstrutiva do sono. Então, paciente em uso de CPAP encaminhado para mim, apresentando também dificuldade de sono, de manutenção de sono, ele desperta 2 da manhã. Então, ele vem com essas queixas. E o paciente, nessa faixa etária, ele já sofre, né, por conta do processo natural, né, de envelhecimento, mudanças anatômicas, né, estruturais também, associadas às doenças respiratórias do sono, para consultório fonoaudiológico. Então, ocorrem perdas de massa muscular, não falando necessariamente em sarcopenia, né, mas também perda óssea, reabsorção óssea, perdas dentárias, né, quando não é edêntolo total, e aí impacta diretamente, né, nas funções da mastigação, padrão de respiração, deglutição, então vem aí as disfagias ou alterações, né, no processo de deglutição. Então, existem vários, inclusive é interessante que nós realizamos muitos encaminhamentos para colegas fonoaudiólogos também. Então, essa população ela sofre também, quando associado ao distúrbios respiratórios do sono, identificamos também perdas auditivas, dificuldade de processamento auditivo. Então, é importante a gente tratar dentro da nossa especialidade, obviamente, mas é mais fundamental ainda a gente conhecer, né, tudo que vem acompanhado aí com o paciente, qual quadro, e é o que a doutora Sandra falou.
a anamnese é fundamental, a orientação, essa educação, né, da higiene do sono, essa consciência que o paciente deve ter na prática, né, dessa rotina, de estabelecimento de rotina, é fundamental também. Não somente o tratamento, falando sobre a ótica da fonoaudiologia, o tratamento da via aérea superior, da deglutição, mas envolve muitos encaminhamentos no momento preciso, adequado, recomendado, para que o paciente tenha melhor resultado, melhor qualidade de vida e melhore sua saúde também, né, geral. Muito bem. A doutora Érica acabou colocando um ponto importante, né, que é o que acontece também, às vezes, nessa faixa etária, que é uma certa fragmentação do sono. O idoso, ele acaba tendo um sono um pouco mais fragmentado do que o indivíduo mais jovem, e isso não necessariamente significa que ele esteja doente, né? Assim, na verdade, a gente vai ter a doença em si, como, por exemplo, o que a doutora Érica citou agora há pouco, a apneia obstrutiva do sono, quando você começa a ter interrupções frequentes provocadas, por exemplo, por uma diminuição do fluxo respiratório, isso acaba levando a queixas no dia seguinte de sonolência, de comprometimento, de dificuldade de pensamento, né? Uma memória um pouco mais comprometida, mais desatento, às vezes uma certa lentidão de pensamento, né? Mas normalmente isso não é algo que habitualmente precisa ser doença, né? O idoso, ele pode sim ter um sono um pouco mais fragmentado. A Carol está perguntando aqui se a má qualidade do sono pode ser um risco para a doença de Alzheimer. Na verdade, assim, o sono de má qualidade, tanto do ponto de vista de qualidade como de quantidade, ele certamente pode ser risco para uma série de doenças, né? Assim, a gente sabe que tem estudos que mostram que as pessoas que dormem menos e que dormem mal têm a maior chance de vários tipos de doença, principalmente aquelas cérebro-cardiovasculares, que são o infarto e o AVC, mas é possível, isso é uma pergunta que ainda não está completamente respondida, né? Alguns estudos ainda faltam para que esse link de fato aconteça, mas existe uma grande possibilidade do sono de má qualidade aumentar a chance de doenças que a gente chama de doenças degenerativas do cérebro, entre elas a doença de Alzheimer. A gente sabe que tem um sistema, que é um sistema que foi descoberto há muito pouco tempo, que é um sistema que foi dado o nome para ele, sistema linfático, que é um sistema que ele faz uma limpeza das sujeiras que acontecem no cérebro durante o dia. Então, durante o dia, o nosso cérebro vai produzindo uma série de lixos, entre aspas, e esse lixo, durante o sono, esse sistema, que ele funciona preferencialmente durante o sono, ele faz uma limpeza. Então, imagine se você vai jogando lixo permanentemente na porta da sua casa e o caminhão de lixo não passa, né? Então, vai ficar uma sujeira enorme e isso vai criando um transtorno ali na porta da tua casa até que ninguém vai conseguir mais entrar. E é isso que acontece no cérebro no processo de doenças degenerativas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Essas excretas vão sendo produzidas constantemente, e se elas não são adequadamente retiradas, removidas, você acaba tendo uma maior chance de acontecimento dessas doenças. Por que eu falo que isso é possível que seja? Porque ainda não se tem estudos que confirmem isso com absoluta certeza. Para que a gente tenha essa confirmação, é preciso que esse estudo siga o paciente por muitos anos e verifique. É um estudo que ele demanda um pouco mais de trabalho para ser feito, mas tem alguns estudos acontecendo nesse sentido e é provável que essa ligação exista sim. Então, é muito recomendável que as pessoas procurem um sono de boa qualidade, não só para a melhora da qualidade de vida imediata, mas para uma melhora de qualidade de vida de longo prazo. A Jéssica, ela pergunta assim, poderiam falar um pouco da relação entre privação do sono e aumento do apetite? Posso falar? Não sei, pode falar, fica à vontade. Quando a gente pensa na restrição do sono, você vai ter mais oportunidade de oferta do alimento. Você vai estar mais disponível para comer.
Então, quanto mais restrito de sono você está, mais você vai ter propensão a saltar a geladeira. E além disso, né, se alimentar em horários inadequados, em grande quantidade, comidas hipercalóricas, às vezes tá associado, pode estar relacionado também com a ansiedade. Quanto mais ansiosa a pessoa estiver, mais também ela vai ter a oferta de alimento, ela vai procurar esse alimento, mas vai prejudicar a questão do sono em quantidade e em qualidade, podendo sim acarretar o aumento do peso. Aumentando o peso, mais chance de ter apneia do sono, mais chance de ter dores articulares. A gente está falando aqui especificamente para a população idosa. Então, a gente vai ter idosos com má postura, com excesso de peso, com dores articulares. Tudo isso vai colaborar para a fragmentação do sono. E outras doenças aí que podem vir acompanhadas, né, de mãos dadas aí com os idosos. Além disso, só para acrescentar no que a Sandra colocou, a gente acaba tendo também um desbalanço entre alguns hormônios que estão relacionados à fome e à saciedade, como são dois hormônios chamados leptina e grelina. Né? Quando o indivíduo ele fica privado de sono, esse desbalanço acaba realmente provocando um aumento do apetite e aumento da maior chance de obesidade. Já tem estudos mostrando que a privação de sono é um fator de risco importante para a obesidade, né? E aí todas as consequências advindas dela. Muito bom. Então, continuando aqui na nossa discussão, nossa conversa a respeito dessas alterações que a gente tem no indivíduo idoso, é interessante a gente ver também que nessa faixa etária a gente acaba tendo uma maior frequência de doenças do sono, né? A gente tem algumas frequências, a gente observa, por exemplo, um aumento na frequência de uma doença que é sono extremamente comum, que é a apneia obstrutiva do sono. Né? Se a doutora Érica, se ela quiser tecer algum comentário sobre isso, fique à vontade, doutora Érica. Sim, quanto a essa faixa etária, a gente observa que é um fator, né, importante. O avanço da idade, ela está associado também com o aumento, né, da prevalência dessa manifestação da doença. Então, quando o adulto mais jovem ou em outras idades, também vemos a prevalência maior em homens, e aí, conforme, né, o avançar da idade, a mulher que atinge a menopausa, pós-menopausa, por fatores hormonais, ela até acaba se igualando, né, às estatísticas do homem, né? Então, acaba acontecendo esse processo, né, ganho de peso, alterações como nós citamos, e aí vem com essas queixas, né, ronco, sonolência diurna excessiva, são os mais prevalentes, né, as queixas mais comuns encontradas. Então é bom ficar atento, né, se alguém ou presencia, observa, né, alguém em casa com esses sinais, procure saber, procure um profissional médico, procure saber se está tudo bem, né, com o seu sono, para descartar essa possibilidade. Isso. A apneia é uma doença, a apneia obstrutiva do sono, né, uma doença que acontece por uma interrupção total ou parcial das vias aéreas durante o sono. Ela, como a doutora Érica está colocando, ela aumenta muito, é um dos fatores de risco mais importantes para a ocorrência dela, é o envelhecimento, é o processo natural de envelhecimento. Então, a prevalência, a frequência com qual essa doença acontece na população aumenta com o passar da idade. Então, a gente tende a ter uma frequência, uma prevalência bem maior nos idosos do que naqueles indivíduos mais jovens, né? Então, é importante que as pessoas, os familiares, né, as próprias pessoas estejam atentos a esses sinais, porque muitas vezes o idoso, às vezes, ele passa, ele está sonolento porque isso é da idade, ele tá com pensamento lento porque que isso é da idade, o sono do idoso é ruim assim mesmo, ele deve acordar e ter a sensação de que não dormir bem, isso faz parte da idade. Isso não faz parte da idade, obviamente. É importante que as pessoas saibam que o envelhecimento não implica necessariamente em dormir mal, né? Os indivíduos podem envelhecer e continuar dormindo bem. Obviamente, aqueles indivíduos que têm uma queixa de acordar
se sentindo cansados, acordarem, ficarem sonolentos ao longo do dia, principalmente em atividades que são mais monótonas, começarem a ter dificuldade no raciocínio, na atenção, ou mesmo na memorização, é importante que isso seja avaliado e seja investigado, e caso isso se deva a um transtorno do sono, boa parte dos transtornos do sono tem tratamento, né, tem diagnóstico e tratamento, né, seja através, eventualmente, por exemplo, no caso da apneia, através do uso de CPAP, né, que vai ser facilitado pelo trabalho da fisioterapia, seja através de outros tipos de tratamento que hoje que nós temos disponíveis, que fazem com que essa queixa melhore e o indivíduo possa ter uma qualidade de vida adequada. Então, é importante que a gente desmistifique essa ideia de que envelhecer é igual a dormir mal. Isso não deve acontecer, e caso isso esteja acontecendo, esse indivíduo deve procurar assistência médica para fazer uma investigação adequada, seja feito um diagnóstico adequado e, portanto, a partir daí, um tratamento adequado. Mudando de assunto, tem a Simone Vieira, ela pergunta, e quanto ao sono agitado dos idosos, né? Ela pergunta como é que é essa questão do sono agitado dos idosos, né? Alguns idosos, eles acabam tendo alguns transtornos, né, que acontecem durante o sono, que podem cursar com essa agitação, né? Assim, o idoso ele pode ter ter um sono um pouco mais agitado. A própria apneia pode ter, por conta dessas dificuldades respiratórias, pode ter momentos de agitação, né? Mas existem outros transtornos, né? Existe um grupo de transtornos que a gente chama de parassonias, né? Que são doenças em que você tem uma maior movimentação, que acontecem experiências indesejáveis durante o sono. E, em particular, nessa faixa etária, tem uma parassonia que é mais comum do que as outras, que é uma parassonia chamada transtorno comportamental do sono REM. É uma parassonia interessante. A gente sabe que durante o sono REM, a gente tem várias etapas durante o sono. A gente tem as etapas que a gente chama de sono não REM e as etapas que a gente chama de sono REM. Esse nome sono REM, ele aconteceu por conta que a pessoa que descreveu o sono REM, foram dois cientistas, o Kleitman e o Azerinsky, ele já faz um certo tempo, em 1953, eles descreveram que durante essa etapa do sono, os indivíduos continuavam movimentando, tendo um movimento rápido dos olhos. E é durante essa etapa que acontecem os sonhos, acontecem os pesadelos. E aí o que acontece? Normalmente o nosso organismo, ele desliga o tônus muscular para nos proteger. Mas para esses indivíduos que têm esse transtorno, ele sonha, por exemplo, que está sendo perseguido por um ladrão, começa a brigar com o ladrão e, de repente, ele está agredindo a esposa que está do lado. Obviamente, de uma maneira inconsciente, sem saber o que está acontecendo. Mas isso acaba sendo uma doença, uma patologia que mais frequentemente acontece aí nessa faixa etária. A Cecília Lopes, a doutora Cecília, pergunta aqui se o diagnóstico precoce de transtornos de movimento pode melhorar o segmento da doença de Parkinson, né? Então, aproveitando que a gente está tocando nesse assunto, eu vou já emendar na doença de Parkinson, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Assim, porque na doença de Parkinson, especificamente, esse transtorno que eu acabei de falar, ele é bem mais comum do que em outras situações. Então, a frequência desse transtorno na doença de Parkinson ele é bem acima do que acontece na população geral, né? A doença de Parkinson, a gente sabe que é uma doença que é mais frequente nos idosos, né? Ela é uma doença, depois da doença de Alzheimer, a segunda doença degenerativa do cérebro mais comum, e que frequentemente os indivíduos que têm doença de Parkinson têm também esse transtorno que a gente chama de transtorno comportamental do sono REM. Muito bem. Mas vamos voltando aqui a outras questões importantes, né? Assim, a gente observa também, né, Sandra e Érica, que existe um aumento da frequência de insônia também nessa faixa etária, né? A gente percebe que a prevalência de insônia vai aumentando durante essa faixa etária. E eu queria que vocês me relatassem aí casos, pessoas que vocês percebem que têm uma maior frequência de insônia nessa faixa etária dos idosos, né? Sim, a queixa que eu mais recebo é a insônia de manutenção.
não a de início do sono. Logo ele deita e começa a dormir, mas depois não consegue manter o sono. Então, para esses pacientes, a gente orienta, né, a prática regular do exercício físico, regular mesmo, manter uma rotina. Já está se falando de rotina desde o começo da semana, né, a importância da gente estabelecer uma rotina saudável. Então, o exercício físico é para todos os dias. Porque a partir do momento que a gente vai fazendo o exercício físico, a gente vai gastando energia, a gente vai liberando, agora uma linguagem mais técnica para os profissionais da saúde, vai liberando ali a adenosina, que vai facilitar a atividade do GABA, que é hiperpolarizante, que vai induzir o sono, para além de toda essa questão de neurotransmissores, a importância de também tratar com relação à ansiedade. Hoje, né, ontem também se falou bastante do colega do psicólogo que trabalha com a terapia cognitivo-comportamental. Então, é uma estratégia que, a partir do momento que a gente identifica, saber encaminhar também para os colegas que têm a expertise naquele tema, não é, de tratamento. Porque se tem uma coisa que essa casa, né, a Associação Brasileira do Sono, preza é pela variedade, né, pela multidisciplinariedade, pela interdisciplinariedade dos profissionais. Isso é muito interessante. Então, os relatos que eu recebo com mais frequência é da insônia de manutenção. E sempre que possível, né, que o paciente pode acompanhar, além das orientações de higiene do sono, que eu mesma faço, eu encaminho para um terapeuta capaz de fazer a terapia cognitivo-comportamental, estabelecer ali para que ele consiga ter uma melhor qualidade do sono. Sem dúvida, Sandra, assim, a frequência, como eu estava falando, de insônia nessa população, ela vai aumentando, né, e em particular nas mulheres um pouco mais do que nos homens. E aí isso se deve a uma série de fatores, né, assim, um aumento na frequência de transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, já colocando aqui a pergunta da doutora Esté Bianchini, ela pede para a gente comentar um pouco sobre depressão no idoso e distúrbio do sono. Né, assim, a gente percebe um aumento da prevalência de depressão nessa faixa etária, e a depressão ela acaba se comportando quando o indivíduo tem a queixa, os sintomas depressivos. Entre os sintomas depressivos é muito frequente também o sintoma de insônia. E mais frequentemente na depressão você tende a ter uma insônia terminal, né, aquele despertar precoce. Então é aquele indivíduo que frequentemente ele acordava ali 6, 7 horas da manhã e de repente ele passa a acordar às 4 horas e não mais conseguir voltar a dormir. Esse é um sintoma que é muito típico desse tipo de situação que é a depressão, em particular que é a depressão no idoso, né? Um outro ponto extremamente importante em relação à depressão e à insônia no idoso é que, às vezes, no idoso em particular, você não tem tanta queixa relacionada aos sintomas depressivos. Você tem algumas, às vezes, a depressão no idoso ela vem um pouco, digamos assim, mascarada. Você não tem tanta tristeza, tanto desânimo, mas tem muito mais anedonia, muito mais dificuldade alimentar, muito mais desmotivação, né? E é importante estar atento para essa situação, né? É sempre importante, toda vida que a gente avalia uma pessoa, em particular um idoso, com um quadro de insônia, não deixar passar diagnóstico que às vezes está subjacente àquela condição. Né? É fundamental na avaliação de um idoso com insônia que se tenha realmente uma anamnese muito cuidadosa para avaliar eventuais sintomas depressivos, eventuais sintomas de ansiedade e outras doenças que são relativamente comuns nessa faixa etária. E aí já trazendo um pouco para o que a Sandra colocou, né, assim, obviamente a gente pode, em determinadas situações, fazer uso de medicamento, mas a gente sabe que o padrão ouro aí no tratamento do transtorno de insônia crônica é a terapia cognitivo-comportamental, que deve ser utilizada nessa faixa etária e que, eventualmente, ela é bem melhor do que o que a gente observa, às vezes, no dia a dia, que são idosos, são pessoas, e isso acontece muito frequentemente com idosos, utilizando medicamentos
às vezes de maneira como autoprescrição, porque a vizinha falou que era bom tomar, porque o marido toma, porque aí, às vezes, sem nenhum tipo de controle médico, sem nenhum tipo de recomendação. Isso faz com que esses medicamentos em particular, aquelas medicações como diazepam, clonazepam, que a gente são os medicamentos tarja preta, ou mesmo os medicamentos, as drogas ex, como o Zolpidem, são medicamentos que têm uma série de efeitos colaterais e nessa faixa etária especificamente, eles acabam tendo mais frequentemente efeitos colaterais do que na faixa etária do indivíduo um pouco mais jovem, né? Então é fundamental evitar o uso sem prescrição médica, sem acompanhamento médico, de medicamentos, em particular medicamentos que a gente chama de aqueles tarja preta, né? Assim como também medicamentos indutores do sono, tá bom? Andando um pouquinho aqui, a doutora Esther Bianchini, ele pergunta referente a medicações utilizadas por população idosa que possam interferir no sono ou no bruxismo, né? Assim, certamente, doutora Esther, uma série de medicamentos que a gente utiliza nos idosos, eles interferem no sono, né? É muito frequente, por exemplo, idosos utilizarem medicamentos que a gente chama de beta-bloqueadores, como, por exemplo, o propranolol, né, que é um remédio utilizado frequentemente aí para quadros, para problemas cardíacos, né, para hipertensão arterial sistêmica, e que são medicamentos que podem dar, por exemplo, aumentar a frequência de pesadelos, aumentar a fragmentação do sono. Além disso, por exemplo, os idosos normalmente eles são polimedicados, né, e por uma série de doenças que acontecem de maneira concomitante, e essa série de medicações elas acabam causando uma série de problemas durante o sono. Muitas vezes o idoso ele tem que usar medicamentos que acabam levando à queixa de insônia, ou o contrário, né? Alguns têm que usar, por exemplo, drogas antiepiléticas, ou medicamentos para quadros demenciais, ou mesmo medicações para transtornos psiquiátricos, e isso leva a uma queixa de sonolência excessiva, né? Então, certamente, essa quantidade de medicações utilizada acaba influenciando. A doutora Stein ainda pergunta assim, qual a influência desses medicamentos aí no bruxismo, né? Em particular os antidepressivos, né, assim como outros medicamentos, também podem aumentar aí a incidência de bruxismo e acabar também aumentando a frequência nessa faixa etária. Logo em seguida, vai haver uma live da Associação Brasileira de Odontologia do Sono sobre sono no idoso também. Então, acredito que eles devam comentar a respeito desses tratamentos específicos odontológicos relacionados ao sono no idoso, assim como certamente devem comentar também a respeito do bruxismo. Seguindo aqui a nosso script, né, que a gente fez aqui para conversar aqui, que dicas, doutora Érica, que dicas você sugeriria, doutora Érica, para que o idoso possa melhorar um pouco o seu sono, né, já que nessa faixa etária a gente já colocou que envelhecer não é igual a dormir mal. Que dicas você daria aí para as pessoas para que elas possam dormir melhor, particularmente nos idosos, né? Sim, só se me permite complementar, né, a questão anterior sobre essa abordagem, tratamento do paciente com quadro de insônia, depressão e até medicado. Nós recebemos muitos pacientes no consultório que já vêm com uma equipe já tratando esse paciente. Então, o paciente vem medicado, com ansiolítico, antidepressivo, inúmeras medicações que afetam, né, a qualidade também, impactam no sono. Além disso, ele vem com tratamento já com fisioterapeuta, que está assistindo ele quanto ao uso do CPAP, e aí ele vem para um tratamento para melhorar as condições, a musculatura, as funções, né, estomatognáticas com o fonoaudiólogo. Então, eu já recebi paciente que tinha dificuldade para a manutenção do sono e que já estava sendo tratado sob medicação, e a gente adicionou, além das adequações, fortalecimento, adequação da musculatura orofacial, então, que seja inicialmente com exercícios e associado também à melhora das funções, que sempre apresentam muita frequência, deglutição adaptada, contrações atípicas,
fraqueza da língua, né, que a gente chama de hipofunção, dificuldade de mobilidade, em ativar a musculatura da orofaringe para ampliar essa via, né, essa abertura da via aérea superior, junto com o CPAP, e principalmente para propiciar aí o posicionamento correto da língua durante o sono. Então, ele trabalha bastante durante a vigília, como a doutora Sandra Queiroz aí fazer bastante nessa questão do exercício, em vigília, tratando com a finalidade de tratar o sono. Então, a fonoaudiologia também exige bastante, principalmente no começo, a frequência, né, aumentada dos exercícios, e depois com a adequação dessas funções, modo de mastigação bilateral alternado, deglutição aí de forma eficaz, trabalhando sem nenhuma contração, somando esforço da mímica facial, ele executar adequadamente com a língua e principalmente depois de ter verificado já a via aérea nasal, se não tem nenhuma resistência aérea. Então ele já vem com esse todo já bem encaminhado, né, com uma equipe multidisciplinar. E adequando essas funções e orientando também, adicionando com muita frequência a terapia postural, posicional durante o sono, isso tem impactado bastante no sentido de o paciente não acordar mais durante o sono, durante a madrugada, e ele não fica mais aqueles 90 minutos, 60 minutos agonizando, né, sofrendo com a dificuldade em retomar o sono. Então, a gente consegue visualizar que o paciente ele vem com queixa, né? Eu já sei que se eu não estou com sono, eu levanto, eu não fico ali na cama, eu não fico sofrendo, eu já sei, eu vou sair, levantar, ir para um ambiente com uma iluminação adequada. Ele já vem recebendo uma série de orientações sobre higiene do sono, evitar contato com luz branca, telas, né? Então, por um exemplo, esse paciente ia para o sofá e aí ele deitava e coincidia com a terapia postural, ele deitava em decúbito lateral e aí ele observava que não acordava. Ele sempre que iniciava, ele adicionou essa terapia, somando a terapia miofuncional, orofacial, somado a terapia, né, do CPAP, de pressão positiva, contínua. Ele passou a dormir de forma contínua, sem despertar, e aí manifestando, né, maior satisfação em dormir, enfim, teve aí melhora relatada, né, na qualidade de sono. Além disso, a gente verifica com os questionários, diário do sono, que é importantíssimo, né, que faz parte desse rastreio, dessa rotina do paciente, como que é o dia a dia dele, como que está o tempo de sono, qual horário que ele vai dormir, qual horário ele acorda, e tudo mais, além dos aspectos fonoaudiológicos. Muito bem. Isso é justamente a pergunta do Wagner, que ele coloca assim, tendo em vista a dificuldade de sono do idoso, o que pode ser feito para melhorar a qualidade além dos medicamentos, né? Eu queria reforçar esse ponto que foi colocado tanto pela doutora Sandra como pela doutora Érica sobre a atividade física, né? A atividade física, ela é fundamental para a melhora da qualidade do sono, né? Um indivíduo que realiza atividade física regular certamente tem uma melhor qualidade do sono do que aquele que não realiza, né? Essa produção de hormônios, em particular a endorfina, ajuda nesse processo de consolidação do sono. Né? Além disso, muitas dessas questões, já que tanto a doutora Érica quanto a doutora Sandra já colocaram, né? É fundamental que esse indivíduo ele procure ter ocupações durante o dia para evitar que ele fique o tempo inteiro ocioso, cochilando, às vezes na cama, né, excessivamente na cama. Isso faz com que ele acabe cochilando ao longo do dia e diminuindo a que a gente chama de pressão de sono à noite. Um dos fatores que faz com que nós durmamos no período noturno é você ter um aumento no que a gente chama de pressão de sono. Quanto mais tempo você fica sem dormir, maior essa pressão de sono. Então, se o indivíduo dorme muito, ele vai meio que tirando essa pressão de sono à noite, e isso acaba eventualmente criando uma maior dificuldade à noite. Então, é fundamental ter ocupação durante o dia, né? Procurar realizar atividades, uma das atividades é a atividade física. Né? Além disso, é fundamental uma alimentação adequada.
né, assim, uma alimentação com horários regulares, né, evitando o uso excessivo de bebidas cafeinadas, em particular no período de tarde, noite, né, após ali o início das 15 horas, isso é fundamental. E a gente não pode deixar de citar recentemente, assim, mais recentemente, o uso excessivo de equipamentos eletrônicos, né? A gente sabe que hoje em dia, com o advento aí dos smartphones, né, e além das outras telas que já existiam previamente, uma televisão, tablet, computador, a população idosa também está sendo muito exposta a esses equipamentos eletrônicos, e isso certamente traz prejuízos e traz consequências durante o sono. Então, a gente não pode deixar de colocar isso. Aí a Judite coloca assim, ó, infelizmente o celular na cama é um grande inimigo na sinalização para o cérebro entender que é horário de dormir. Aí toma Zolpidem ou outro medicamento porque não consegue dormir. Não, existem vários motivos, né, Judite, pelo qual o indivíduo não consegue dormir. Isso tem que ser avaliado cuidadosamente, criteriosamente aí pelo médico do sono, pelo médico ou pela médica do sono, mas certamente o uso de celular ali próximo do horário de dormir não é uma prática adequada. É fundamental que a gente tenha um certo limite, às vezes, no uso do celular. E às vezes acontece nem só durante o horário em que o indivíduo vai começar a dormir. O indivíduo ele acorda na madrugada, e aí quando ele acorda na madrugada, ele vai muitas vezes verificar mensagens, redes sociais, etc. E isso certamente dificulta o retorno ao sono. Né, como a doutora Érica estava falando agora há pouco, na medida em que o indivíduo ele não consegue dormir, ele tem que procurar em um ambiente mais calmo, mais tranquilo, né, fazer uma leitura, por exemplo, em papel, de uma coisa um pouco mais monótona, vai ajudar ele a retornar ao sono. Não é a busca por equipamentos eletrônicos, televisão, celular, que são um pouco mais interativos, isso dificulta esse retorno ao sono, inclusive na população idosa. Continuando aqui, na nossa script, né, o que você percebe, né, Sandra, na sua prática diária, quando você observa que o idoso não dorme bem? O que você percebe no dia seguinte? O que você consegue observar aí na sua prática dos seus pacientes? Quando ele não dorme bem, ele chega desanimado para a fisioterapia, ele chega queixando de fraqueza muscular, de indisposição. Toda vez que ele assume essa postura, por não ter tido um sono reparador, restaurador, ele tem uma postura diferente. Ele tem, vamos dizer assim, o tronco mais curvado para frente, né? Mais flexionado, levando-o também ao risco de queda, ao risco de maior desequilíbrio, ao risco de fraturas. Então, assim, são situações que às vezes eu até pergunto, você veio sozinho? Tá com alguém para voltar para casa? Porque chega num desânimo total. Parece que a força muscular foi embora naquela noite. Então, assim, é isso que eu mais noto quando o idoso chega não tendo tido um sono restaurador. Então, acho que é muito importante a gente desmistificar. Começar por desmistificar também para o idoso abandonar esse pensamento de que eu sou idoso agora, tenho 70 anos, 75, 80, não durmo bem mesmo, essa é a minha vida, ó dia, ó vida, ó azar. Tem que parar com isso. A gente está numa sociedade longeva. A gente tem artigos mostrando aí que a nossa população vai triplicar, né, de 2019 até 2050. Quero estar lá plena, né, idosinha e plena. Então, acho que isso, né, a gente tem que dormir bem, porque senão a gente vai mais cedo, né, vai embora mais cedo daqui, pelos próprios riscos que a sonolência pós-sono vai causar. A nossa indisposição de ter uma vida social ativa. É aquele paciente que não tem disposição, se ele não dorme bem. Então... sem dúvida, né? Sem dúvida, Sandra. O sono está completamente atrelado à qualidade de vida. E nessa população específica, ainda mais, né? Assim, a população, a sociedade está envelhecendo progressivamente, né? Se Deus quiser, todos vamos envelhecer bastante. E é evidente que o envelhecimento saudável, ele passa por um sono saudável. Não se envelhece bem se não se dorme bem. Tanto do ponto de vista de tempo de vida, né, assim como do ponto de vista de qualidade de envelhecimento. Né? Dormir bem significa, como você mesmo colocou, ter disposição,
né, ter atenção para realizar as tarefas, conseguir se concentrar adequadamente na execução de tarefas simples, conseguir ter uma vida social plena, né? É fundamental a gente não deixar de relacionar esse aspecto. É muito difícil, às vezes, para um idoso que não dorme bem, ele tem uma vida social adequada. Ele vai manter uma conversa com a pessoa, ele não consegue se concentrar adequadamente. Já existem, evidentemente, algumas dificuldades que são próprias do período aí da senilitude, e aí você ainda não conseguir manter uma conversa adequada, cochilar no meio da conversa, isso socialmente traz um prejuízo, e isso traz prejuízo, obviamente, à qualidade de vida do idoso. Então é fundamental a gente desmistificar, de fato, essa ideia de que envelhecer é igual a dormir mal. Não, o indivíduo pode envelhecer dormindo bem, e é fundamental que aqueles indivíduos que têm queixas procurem assistência médica adequada, né, para que seja verificada a causa do problema e, eventualmente, a partir da identificação da causa, seja indicado o tratamento mais adequado, né, assim, para que você possa ter uma melhor qualidade de vida, para que possa poder ter uma boa interação social, uma boa vida mesmo, né? Uma vida longeva e de qualidade, né? Isso é fundamental. Não adianta viver muito, tem que viver muito e bem, né? Viver muito e bem, né, Sandra? É para lá que nós também, né? Se Deus quiser, né? Pronto. Idade O Lucas coloca assim, o idoso sofre uma redução na produção de melatonina. Uma parte dessas queixas do idoso ter uma qualidade ruim de sono não seria também por essa razão? Não, Lucas, a gente não pode atribuir só a isso, né? Assim, na verdade, existe naturalmente, com o passar dos anos, uma redução mesmo da produção de melatonina no idoso, só que a gente não pode atribuir necessariamente as queixas do idoso exclusivamente à melatonina. Existem uma série de doenças que também acontecem nessa faixa etária, que são mais frequentes, como a gente já citou anteriormente, como a apneia obstrutiva do sono, como a insônia, o transtorno de insônia crônico, como aquele transtorno que eu coloquei anteriormente, que é o transtorno comportamental do sono REM, que fazem com que nessa faixa etária os idosos eles acabem tendo vários transtornos do sono. Então, não dá para a gente simplificar nesse ponto, né? Assim, a situação ela é complexa, ela envolve uma série de fatores, e é por isso que é fundamental que as pessoas que tenham queixo sejam adequadamente avaliadas, né? E aí, aproveitando a live, é importante que a gente procure profissionais adequados, né? A gente sabe que hoje em dia, infelizmente, com a informação, digamos assim, sem nenhum filtro, existe muita informação que não é adequadamente veiculada, né? Eu acho que foi, não sei se foi hoje ou foi ontem, por exemplo, houve a veiculação do uso de canabidiol para insônia, né, que é totalmente inadequado, não é uma medicação que é recomendada para esse tipo de situação. Então, a gente tem que tomar cuidado com a utilização mesmo de redes sociais, ou mesmo, às vezes, de informação desencontrada, para que a gente possa encontrar soluções. Então, a melhor solução é procurar uma assistência médica adequada, para um diagnóstico adequado, né? O diagnóstico é o ponto-chave para que você possa ter a melhor solução do seu problema, né? O tratamento adequado, ele parte de um diagnóstico adequado. Se você não tem diagnóstico adequado do seu problema, fica muito difícil, às vezes, ter um tratamento adequado. Então, e aí, a partir do diagnóstico adequado, você consegue verificar, e aí a contribuição e a atuação dos outros profissionais é fundamental, né? Essa live está sendo feita aqui por uma colega fisioterapeuta, uma colega fonoaudióloga. A atuação desses profissionais é fundamental no tratamento de diversas doenças do sono. Mas o ponto-chave, o ponto inicial, que não pode ser esquecido, é o início com um diagnóstico etiológico, um diagnóstico bem feito, com uma consulta bem realizada, um diagnóstico adequado. E como é que você verifica, né? Quando você tiver dúvida se o médico tem ou não tem informação em relação à titulação, você pode ir no site lá do Conselho Federal de Medicina, coloca o nome do médico, e lá vai aparecer a especialidade que ele parece, e aparece uma coisa chamada área de atuação, que é como se fosse uma subespecialidade, e você vai encontrar um númerozinho chamado RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. E a partir do RQE você sabe se aquele médico, aquela médica, tem formação e tem qualificação adequada em relação à medicina do sono.
Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, né, para a gente não se perder aqui nos pontos, né, Sandra e Érica. O que que vocês recomendariam do ponto de vista da visão, no caso da Sandra, da fisioterapia, no caso da Érica, da fonoaudiologia, em relação aos idosos? Então, pensando na fisioterapia, né, abrangendo a prevenção de doenças, o tratamento, né, a habilitação e a reabilitação, a gente engloba o idoso como um todo. Então, desde a prevenção de doenças do sono, desde o seu tratamento das doenças do sono e reabilitar se ele já teve, né, apresentou. Então, assim, de novo, atividade física, neuromotora, ela é fundamental e diária. O fisioterapeuta precisa orientar os exercícios para casa, o idoso precisa fazer os exercícios orientados e pensar que a gente está numa trilha, né? Essa trilha, ontem o doutor Alan também falou, cada um tem suas ferramentas. Para quem tem só um martelo, todo parafuso é prego, né? Então, a gente ter essa diversidade de estratégias de acordo com o prazer do paciente em fazer aquela determinada atividade proposta. Então, a fisioterapia tem uma gama enorme de estratégias de atendimento individualizadas para cada paciente, para cada queixa. Então, em relação a isso, fiquem tranquilos. A gente tem no site da ABS, no site da ABS, a gente tem a lista dos fisioterapeutas certificados pela ABS, aqueles fisioterapeutas certificados em sono, que vão ser capazes de tem a habilidade para te orientar, né? Então, assim, confia no nosso trabalho, confia na nossa competência, no nosso estudo, na nossa dedicação para uma vida melhor. Estamos nessa trilha, vamos desbravar com muitas ferramentas. E aí, outra coisa que eu queria levantar rapidamente, assim, por exemplo, a gente tem muitos pacientes, né, já na menopausa que reclamam também da falta de sono, da insônia ali. Eu vejo que muitos ficam tão preocupados com o fogacho que vai chegar, que é como se fosse assim, vou contar carneirinho. Ninguém dorme contando carneirinho, porque vai que ele engastar na cerca, vai que dá ruim, e aí você fica preocupado de tirar o carneirinho da cerca. Então, essa história de contar carneirinho para dormir não funciona. Mantenha o relaxamento e um hábito de sono saudável, uma rotina adequada. Então, acho que assim, a fisioterapia está pronta para te atender em relação às dores também. Muitos pacientes idosos têm fibromialgia, diagnóstico de fibromialgia, então a gente tem a habilidade também para te atender na fibromialgia, para melhorar a sua qualidade de sono, as artrites da vida, as artroses, fraqueza muscular, alteração postural, é um combo que leva à alteração de sono. Dor, sono, dor, prejudica a qualidade. Então, acho que assim, a fisioterapia está aí para dar a mão para toda a equipe. Inclusive, Érica, tem uma frase da Fono que eu gosto muito, que gagueira não tem graça, tem cura. Ronco também não tem graça, tem cura. Muitas pessoas fazem piadinha nas mesas de bar, no convívio social, em família. Você ronca muito, não sei o que lá. Isso não tem graça, isso tem cura, isso tem tratamento. Não é normal roncar. O ronco é uma doença do sono. Exatamente, Sandra. Ronco pode sinalizar um distúrbio respiratório do sono, né? E que pode comprometer a longo prazo, principalmente, pensando aí que é crônico, né? E que vai se agravando cada vez mais. Mas é isso que o doutor Manuel apontou, que a doutora Sandra também falaram. É importante a gente também observar lá, consulta, né, o site da Associação Brasileira do Sono, temos fonoaudiólogos certificados que passaram por uma prova criteriosa. E, além disso, a gente não tem dúvida, né, que a ciência do sono é muito recente. Então, de fato, está em crescimento, a gente entende, mas muitos profissionais já estão aí correndo atrás dessas informações. Então, quem estiver assistindo também, existem informações, cursos, e inclusive essas certificações, né, mediante aprovação de prática e conhecimento científico também. E o que o doutor Manuel tinha conversado acerca do diagnóstico, né, corretamente, existem vários distúrbios de sono. Então, uma vez identificado, diagnosticado exatamente qual o fenótipo, o que você tem, né, o paciente tem, ele vai saber conduzir. Quando um profissional é certificado, formado, especializado em sono, ele vai saber. Ele sabe todo o ramo, né, toda a gama de tratamentos para diferentes perfis de distúrbios respiratórios, de transtornos de sono, neurológicos, psiquiátricos. Ele vai saber fazer os devidos encaminhamentos. E aí, com base nisso, chegou
Para o fonoaudiólogo, aí essa questão, né? O que a gente recomenda? A gente recomenda uma avaliação sempre que é bastante criteriosa, bastante extensa, anamnese longa, avaliação da estrutura anatômica, funcional, da cavidade oral, e com base nisso, o tratamento sempre vai ser personalizado, individualizado. Ninguém tem as mesmas características que o outro. Então, a gente vê muito paciente vindo com aplicativo de exercícios, né, orofaciais, repetindo de forma, né, com o que o aplicativo ensina, mas aí ele vem com queixa, olha, eu vim pela primeira vez, vou tentar com o fonoaudiólogo, porque com o aplicativo não está dando certo. Mas isso é explicado porque ele não está fazendo do modo correto, não está indicado para ele aquele, então ele está gastando um certo tempo e aí acabando por ter uma imagem errônea, né, de que a fonoaudiologia não vai tratar, de que não vai dar certo. Então não se esqueçam que o tratamento é personalizado, envolve diagnóstico criterioso, uma avaliação também especializada de vários profissionais. Muitas vezes acaba precisando de muitos profissionais mesmo, tá? Então se cuidem, o sono é fundamental para obtenção de saúde, saúde física e mental. E essa é o objetivo dessa semana, dessa Associação Brasileira do Sono, conscientizar. E todo mundo que estiver em São Paulo, por favor, amanhã, Vila Lobos, nós estaremos lá no Parque Vila Lobos e apareçam para receber orientação, conversar conosco e tirar suas dúvidas também, tá? Gostaria de falar também Muito obrigada. Rapidinho do consenso brasileiro de o papel da fisioterapia no manejo dos distúrbios do sono. Foi lançado agora em 2022, está publicado na Sleep Science, então tem aqui uma lista, um material riquíssimo produzido pelos fisioterapeutas certificados em sono pela ABS. Tá bom? Muito bom. Então, assim, vamos lá. Então, a gente tá se aproximando do final. Eu queria, de antemão, agradecer a doutora Sandra Queiroz, fisioterapeuta, a doutora Érica Matsumura, fonoaudióloga, por ter compartilhado aqui juntamente conosco os seus conhecimentos. Eu queria convidar todos para a live seguinte da Associação Brasileira de Odontologia do Sono, ABROS, né, com o doutor Marco Antônio, doutora Lilian Gianazzi, Miguel Meira e Walter Silva Júnior, que vai falar justamente sobre as alterações do sono no idoso, do ponto de vista da odontologia. Além disso, não deixo reforçar que durante todo o final de semana vão haver diversas ações públicas em várias regiões do país, né? Vocês podem conferir essa programação no site www.semanadossono.com.br, né? Não deixem de prestigiar a ação da doutora Érica no Teatro Vila Lobos, né? E eu queria dizer que alguém perguntou, aonde é? No Parque Vila Lobos. No Parque Vila Lobos. E não queria dizer que as lives elas ficam gravadas no perfil da ABSON. Então, agradeço a todos pela audiência, desejo uma boa noite e um bom sono aí a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos, Muito obrigada.